Bora falar de um desenho de estudo bem diferente do que a gente já viu até agora, que é o estudo de não inferioridade. Esse nome é pouco intuitivo, não inferioridade não é uma coisa fácil de entender. Poxa, Pedro, não inferioridade? Não é mais fácil falar superioridade ou equivalência? Na verdade, sim, mais fácil até é, mas é errado. Por isso que existe o estudo de não inferioridade. Os objetivos dessa aula então são conceituar o estudo de não inferioridade, dizer quais são as diferenças dele para o ensaio clínico tradicional, que a gente já viu até agora, falar sobre as premissas éticas e os principais itens desse estudo, falar também sobre as premissas metodológicas e, por último, falar sobre as possíveis conclusões de um estudo de não inferioridade. Beleza? Bora começar falando sobre as diferenças para o ensaio clínico tradicional. No ensaio clínico tradicional, que corresponde a quase tudo que a gente já viu até agora, a gente está testando uma intervenção contra o placebo. Ou seja, você vai ter um grupo intervenção e um grupo controle, sendo que o grupo intervenção está recebendo tratamento e o grupo controle está recebendo placebo. E aí, como resultado, você vai ter a eficácia do novo tratamento, se ele for eficaz. Por quê? Porque você está comparando ele com um negócio inativo. Só que nem todos os ensaios clínicos são assim. Pensa comigo, por exemplo, se você já tem uma doença que tem um tratamento bem estabelecido, um tratamento que você sabe que funciona, não faz sentido você testar uma nova intervenção contra o placebo. Faz mais sentido que você teste uma nova intervenção contra essa intervenção que você já sabe que funciona. Concorda comigo? E para isso a gente tem os estudos de eficácia comparativa. Você pode fazer um estudo de eficácia comparativa de diversas maneiras. A primeira maneira e mais intuitiva é fazer semelhante ao que seria com placebo, só trocando o placebo por um medicamento que você já sabe que funciona. Esse seria um estudo de superioridade comparando dois tratamentos. Ele é um estudo de eficácia comparativa, mas segue mais ou menos a mesma linha daqueles estudos comparados com placebo. Só que, enquanto no estudo comparado com placebo, o seu resultado é a eficácia do medicamento que você está testando, no estudo de eficácia comparativa, o seu resultado é a diferença entre os tratamentos que você está testando quando você está falando de um estudo de superioridade. Beleza? Outro desenho possível para um estudo de eficácia comparativa é um estudo de equivalência. Quando que você faz um estudo de equivalência? Quando você está testando, por exemplo, lotes diferentes de um medicamento ou lotes diferentes de uma vacina, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque você quer que a diferença entre os lotes seja a menor possível. Então você coloca um limite superior para essa diferença e um limite inferior para essa diferença. Se tiver entre esses limites, você diz que o novo tratamento ou que o lote que você está testando é equivalente ao lote anterior. Veja que o estudo de superioridade e o estudo de equivalência, eles são opostos um do outro. Por quê? Porque no de superioridade você está testando a diferença entre dois tratamentos. A sua hipótese alternativa é que os tratamentos são diferentes. Porque apesar do estudo chamar superioridade, você acaba fazendo um teste bicaudado. No estudo de equivalência, você quer testar a semelhança. Você não quer testar a ausência de diferença, mas você quer testar a semelhança. Ou seja, no estudo de superioridade, você está testando se eles são distantes e no estudo de equivalência, você está testando se eles estão próximos. A gente já falou do teste para distante e já falou do teste para próximo. O que resta, afinal de contas? Bem, nos resta o estudo de não inferioridade. E aí você me pergunta, poxa Pedro, um estudo de não inferioridade, ele não é um estudo de superioridade, ele não é um estudo de equivalência. O que ele vai testar no final das contas? Ele não testa se um tratamento é inferior, porque ele está falando de não inferioridade. Ele também não testa se é superior e também não testa se é parecido. O que ele está testando? O estudo de não inferioridade está testando se o novo tratamento, ou seja, se a droga ou intervenção, procedimento, etc., que você quer testar é não inaceitavelmente pior do que um tratamento bem estabelecido. Vamos repetir, ela é não inaceitavelmente pior. Quando a gente fala em não inaceitavelmente pior, você está partindo da premissa de que existe alguma coisa que é aceitavelmente pior. E aí você pensa, poxa Pedro, mas você vai aceitar que um novo tratamento seja pior do que um tratamento que já está bem estabelecido? Por que você faria isso com o seu paciente? Porque se é pior, é pior. Existe alguma coisa que é aceitavelmente pior? Pois é, existem algumas situações em que sim, você aceita uma piora, uma perda de eficácia daquele tratamento. Só que é claro, você não pode tirar isso de trás da sua orelha. Você tem que seguir premissas éticas. E existem duas premissas éticas que são as principais em estudos de não inferioridade. A primeira
é que você tem que ter uma equipose clínica, ou seja, você tem que ter uma incerteza quanto à comparação daqueles dois tratamentos. Você não pode testar um tratamento que você sabe que vai ser pior, que obviamente vai ser pior. Por quê? Porque se você já sabe que tem uma coisa que funciona, não faz sentido você testar uma coisa que não funciona e que você já sabe que não funciona. Então é importante que você tenha incerteza quanto ao tratamento que está sendo testado. E além disso, é muito importante que esse novo tratamento tenha um benefício óbvio, tenha um benefício muito evidente para o paciente. Por exemplo, que seja um tratamento mais barato, ou que seja um tratamento com menos efeito adverso, que seja um tratamento que o paciente adere mais, um tratamento menos invasivo, entre diversas outras coisas. Então você pode justificar uma piora da eficácia, uma perda da eficácia, contanto que dentro de um certo limite, por um outro benefício do tratamento que não seja em eficácia, mas que no final das contas, quando você junta tudo ali, isso aumente a chance de o paciente ser beneficiado de fato por aquele tratamento, apesar de não necessariamente naquele desfecho que foi o desfecho primário do estudo. Você pode beneficiar o paciente em relação a aspectos gerais da vida dele. Só que esse benefício tem que ser evidente, tem que ser um benefício que é óbvio que você está enxergando ali e que você fala, não, de fato, esse aqui é um benefício que justifica uma pequena perda de eficácia. E bem, no estudo de não inferioridade, como eu já falei, você está comparando um novo tratamento com um tratamento que você já sabe que funciona. Além disso, você vai ter uma piora que você vai aceitar, que no caso, seria uma diferença máxima aceitável, uma perda máxima de eficácia que você aceita. Esses são justamente os dois principais itens de um estudo de não inferioridade. Um é o controle ativo, ou seja, o grupo controle está recebendo um tratamento ativo, ele não está recebendo uma coisa que você tirou de trás da orelha, ele está recebendo um tratamento que já é bem estabelecido para aquela condição, e você tem que definir uma margem, que é a margem de até aqui eu aceito perder a eficácia. Daqui para mais, eu não aceito perder eficácia em ocasião alguma. Essa margem é a margem de não inferioridade. Vamos ver essa margem graficamente, como que ela acontece. Aqui a gente tem a eficácia do controle ativo e aqui a gente tem a margem de não inferioridade. Veja que nessa direção, a direção da esquerda, nessa representação aqui, o tratamento que você está testando é pior. Ou seja, quanto mais para a esquerda estiver isso aqui, que é a eficácia do novo tratamento, pior será esse novo tratamento. Quanto mais para a direita, melhor seria esse novo tratamento. Beleza, temos aqui o controle ativo, que é o tratamento que já é bem estabelecido, e você vai aceitar perder uma certa eficácia. Essa diferença vai ser chamada de diferença máxima aceitável. E esse estudo, que é o estudo de não inferioridade, vai ter uma diferença bem significativa em relação aos estudos que a gente já viu anteriormente, que são os estudos de superioridade, que é o quê? A hipótese nula e a hipótese alternativa. Por quê? Enquanto no estudo de superioridade você testaria se o novo tratamento é diferente disso aqui, se ele é diferente dessa barra de eficácia do controle ativo, no estudo de não inferioridade você está testando se a eficácia do novo tratamento é superior à margem de não inferioridade, ou seja, se o tratamento é melhor do que a margem de não inferioridade, se ele é melhor do que aquela perda que você aceita. A sua hipótese nula é que o tratamento é pior do que essa margem de não inferioridade, ou que ele é igual a essa margem de não inferioridade, e a sua hipótese alternativa é que ele é superior à margem de não inferioridade. Claro que vai ter algumas variações disso em um estudo ou outro, mas a essência da não inferioridade é essa. Só que o gráfico pode aparecer espelhado também, tá? Então não se assuste se você vê a margem para o lado esquerdo ou vê a margem para o lado direito. O que você tem que ver é isso aqui, ó. Em qual direção que está o tratamento testado sendo melhor ou pior do que o controle ativo. Beleza? E aí você vai interpretar, ó, se a margem de não inferioridade está aqui e o controle ativo está aqui, para o lado direito é que o tratamento é pior. Então a sua hipótese nula é que a eficácia do tratamento vai estar daqui para o lado direito, ou seja, que vai ser igual ou pior do que a margem de não inferioridade. Da mesma forma, se você tiver que o tratamento testado é pior para o lado esquerdo, a sua hipótese nula é que daqui para o lado esquerdo é que vai estar essa eficácia. E sua hipótese alternativa é que vai estar acima, que vai estar superior à margem de não inferioridade. Beleza?
E aí essa margem não pode ser definida de qualquer jeito. Você tem que definir essa margem antes de começar o seu estudo. Você tem que fazer um protocolo, tal qual nos ensaios clínicos tradicionais. Quanto a isso, nada muda. Você tem que definir a hipótese do seu estudo antes de fazer o estudo. Não é festa, não é você testar 2 tratamentos, achar uma diferença e pensar, essa diferença aqui dá para tolerar. Não, você tem que definir essa margem e testar em relação à margem pré-definida. E existem diversas formas para você definir a margem de não inferioridade, porque realmente você pensar em uma diferença que é maximamente aceitável não é uma coisa fácil, não dá para tirar isso de trás da orelha, porque essa diferença, no final das contas, vai te dizer se o seu estudo vai ter um resultado positivo ou se ele não vai ter um resultado positivo, e isso vai impactar na escolha da estratégia de tratamento dos pacientes. Isso pode salvar vidas ou fazer perder mais vidas. Então, definir essa diferença máxima aceitável, essa perda máxima de eficácia do novo tratamento em relação ao bem estabelecido é essencial. Existem várias formas de definir, algumas mais subjetivas e algumas mais matemáticas. Eu vou apresentar para você qual que é a essência dessa definição, sem entrar nos detalhes matemáticos. Veja só, aqui nós temos a situação em que o tratamento testado é melhor se ele estiver mais para o lado direito e pior se ele estiver mais para o lado esquerdo. Em um ensaio clínico de superioridade prévio, você descobriu qual é a eficácia do tratamento do grupo controle, ou seja, você descobriu a eficácia do controle ativo. Você comparou o controle ativo, que é o que está aqui em laranja, com o placebo, em um estudo de superioridade prévio. E aí, essa eficácia vai ter uma medida pontual e vai ter um intervalo de confiança. O que você quer testar? Você quer testar se o novo tratamento, que seria esse aqui que está em branco, né, a eficácia do novo tratamento, se é não inaceitavelmente pior do que o tratamento bem estabelecido. Então, você vai estabelecer uma margem de não inferioridade, que vai estar entre a pior hipótese de eficácia do controle ativo. Veja que quanto mais para o lado direito o tratamento estiver, mais eficaz ele é. Então aqui nós temos o controle ativo, a medida pontual, o limite superior do intervalo de confiança, que é a melhor hipótese de eficácia do controle ativo, né? Se essa aqui do limite superior for a eficácia dele, é a melhor que é compatível com o resultado daquele estudo anterior. E a pior hipótese é justamente o limite inferior do intervalo de confiança, a pior hipótese de eficácia do controle ativo, que é compatível com o estudo de superioridade prévio. Com base nessa eficácia do ensaio clínico de superioridade prévio e nesse limite inferior do intervalo de confiança do controle ativo, ou seja, na pior hipótese de eficácia do controle ativo, você vai definir uma diferença máxima aceitável, ou seja, você vai definir quanto você aceita perder no novo tratamento para que justifique os outros ganhos por esse novo tratamento. E essa diferença máxima aceitável, ela vai definir uma margem de não inferioridade que vai estar entre essa linha laranja, que é a pior hipótese de eficácia do controle ativo, e o placebo. Então, ela tem que ser superior ao placebo, claro, e ela tem que ser inferior ao controle ativo, porque senão não faria sentido você testar não inferioridade. E no final das contas, o que você está testando? Você está testando se a pior hipótese de eficácia do seu novo tratamento, ou seja, se o limite inferior da eficácia do seu novo tratamento é superior à margem de não inferioridade. Então, você está dando uma folga, de certa forma, para a pior hipótese. Ou seja, a pior hipótese do novo tratamento pode ser um pouquinho pior do que a pior hipótese do tratamento antigo. Você não está comparando a melhor hipótese dele, você só está comparando a pior hipótese. Só que aqui já dá para ver que essa margem de não inferioridade não pode ser folgada demais, ela não pode vir aqui perto do placebo. Ela não pode ser um negócio assim, vou dar uma margem aqui bem ampla porque o benefício é muito grande. Pô, realmente, se o benefício for gigante, você pode até dar essa margem, mas não é a regra, né? Na verdade, o benefício provavelmente não vai ser tão grande assim. E aí, essa margem que você vai definir é o que vai te dizer qual é a hipótese que você vai testar no seu estudo, beleza? Além da margem de não inferioridade, da definição dessa margem, é importante que esse estudo de não inferioridade siga algumas premissas que não existem em outros estudos. Por quê? Porque nos outros estudos você muitas vezes vai estar testando a sua droga contra o placebo para ter a eficácia da nova droga. No estudo de não inferioridade, não.
No estudo de não inferioridade, você está testando a nova droga contra uma droga que já existe. Então, você não vai ter como resultado a eficácia da nova droga. Você vai ter, simplesmente, a eficácia dela comparada com a margem de não inferioridade, mas não comparada com o placebo. Você não está comparando ela diretamente com o placebo. E para isso não fugir muito da realidade, para isso não ser muito indireto e, no fundo, não permitir você extrapolar o resultado, a gente tem que partir de algumas premissas, que são as premissas metodológicas do estudo de não inferioridade. Essas premissas basicamente são duas, mas antes de falar sobre elas, eu tenho que te convidar para uma reflexão, que é o que vai levar a um erro tipo 1 em um estudo de não inferioridade? Ou seja, o que vai levar você a rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula, na verdade, é verdadeira? Bem, no estudo de superioridade, você teria o erro tipo 1 se você tivesse tratamentos que parecessem mais diferentes do que eles realmente são. Ou seja, se a diferença de um tratamento para o outro ou de um tratamento para o placebo fosse extrapolada. Já em um estudo de não inferioridade, se os tratamentos forem mais semelhantes, você vai ter mais probabilidade de que esse intervalo de confiança esteja mais à direita, ou seja, mais superior à margem de não inferioridade. Então, enquanto no estudo de superioridade, vieses que aumentem a diferença entre os tratamentos levam ao erro tipo 1, no estudo de não inferioridade, vieses que levem à semelhança entre os tratamentos podem aumentar o erro tipo 1, ou seja, a sua probabilidade de dizer que alguma coisa existe quando essa coisa, na verdade, não existe. Beleza? E agora sim, vamos falar dessas duas premissas, que são a premissa de sensibilidade e a premissa de constância. A premissa de sensibilidade é o seguinte, é de que, existindo uma diferença entre um tratamento e um placebo, o seu estudo, que é o estudo de não inferioridade, será capaz de detectar essa diferença. Ou seja, que se o seu medicamento for mais eficaz do que o placebo, o seu estudo é capaz de detectar essa diferença. Tranquilo? E por que é importante que você tenha essa sensibilidade? Bem, porque se o seu estudo não for capaz de detectar uma diferença entre o tratamento e o placebo, na prática o seu estudo não serve para muita coisa. Porque você não teria como dizer que o tratamento que você está testando, o tratamento que você está confrontando com a margem de não inferioridade, que ele é melhor do que o placebo. E para isso também é importante que você defina uma margem de não inferioridade que seja vantajosa em relação ao placebo. Veja que o tratamento testado é melhor aqui para o lado esquerdo, então quanto mais para a esquerda ele tiver, melhor esse tratamento vai ser. E aí, essa margem tem que estar entre a eficácia do controle ativo e a eficácia do placebo, que seria 0. Não dá para essa margem estar muito próxima do placebo. E quanto mais próxima a margem estiver do placebo, menos sensível o seu estudo vai acabar sendo para detectar que o tratamento que você está testando é melhor do que o placebo. E também, se você tiver ali um estudo com tamanho amostral pequeno, um estudo que não foi desenhado de uma forma boa, você vai ter um estudo menos sensível e menos capaz de detectar essa diferença. Mas não basta que o estudo seja capaz de detectar a diferença entre o placebo e um tratamento ativo. É importante também que essa diferença seja mais ou menos constante. Ou seja, é importante que a diferença entre o placebo e o tratamento do grupo controle ativo no seu estudo de não inferioridade seja a mesma diferença que existia no estudo de superioridade, que foi comprovada a eficácia desse controle ativo, desse tratamento que está sendo administrado ao grupo controle. Por que isso é importante? Porque se você não tiver uma noção dessa constância, você no fundo, não vai saber qual que é a distância do placebo aqui para o controle ativo. E como você define a margem a partir da eficácia do controle ativo, você não vai ter a menor noção de onde está a sua margem. Então, você espera que a eficácia do controle ativo se mantenha no seu estudo de não inferioridade. Só que no estudo de não inferioridade, você não tem um braço placebo, um controle tomando placebo para testar a diferença ali do controle ativo para o placebo para ver se essa diferença se mantém. Até porque no estudo de não inferioridade, como uma premissa ética, muitas vezes é antiético que você coloque um grupo placebo. Então como que você vai verificar essa constância? Bem, você vai verificar ela basicamente com base na amostra e com base na forma como foi administrado o tratamento. Então, se a amostra do seu estudo for semelhante à amostra do estudo de superioridade, que mostrou a eficácia do controle ativo, e se a forma como foi administrado o tratamento
for também semelhante, você vai admitir que a premissa da constância foi atendida. Por quê? Porque seriam pacientes com um risco basal semelhante e que receberiam basicamente o mesmo tratamento. Agora, quanto mais diferente a amostra do estudo de não inferioridade e a forma como foi feito o tratamento no estudo de não inferioridade for em relação ao estudo de superioridade que comprovou a eficácia daquele tratamento, maior o risco de viés em relação à premissa da constância. E existem também outros motivos, além da situação de mudança de característica da amostra. Então, o cuidado pode melhorar, ou seja, aquele usual care, standard care, pode melhorar e diminuir o ganho incremental por um novo tratamento. E outro exemplo clássico é a resistência a antibióticos. Por quê? Porque com o tempo os antibióticos tendem a não ser mais capazes de combater as mesmas bactérias, com isso perder eficácia. Então, com o tempo, o controle ativo, que seria um antibiótico antigo, e o placebo tendem a se aproximar. E se você fizer a margem de não inferioridade por um novo antibiótico com base na eficácia muito antiga daquele antibiótico que você está no controle ativo, provavelmente essa margem não será tão fidedigna. Então falamos sobre a premissa da sensibilidade e a premissa da constância. A premissa da constância é de que essa eficácia, que é a eficácia do controle ativo, vai se manter, ou seja, a distância entre o controle ativo e o placebo se mantém e assim você consegue estimar com mais fidelidade, com mais confiança, a sua margem de não inferioridade. Vamos voltar agora para aquela situação do erro tipo 1, de que o erro tipo 1 no estudo de superioridade vem da distância e no estudo de não inferioridade ele pode vir da semelhança entre os tratamentos. E daí eu te lanço uma pergunta. Pausa o vídeo por um tempo, reflete um pouco e pensa. Você faria análise por intenção de tratar ou análise por protocolo? Lembrando que a análise por intenção de tratar é analisar no grupo para o qual o paciente foi randomizado, independente de mudança de protocolo, etc. E a análise por protocolo é você excluir aqueles pacientes que passaram por um desvio de protocolo. Pois é, no estudo de não inferioridade, essa questão é um pouco diferente do tradicional. Lembra que a análise por intenção de tratar ela é uma análise mais conservadora, uma análise que tende a subestimar a diferença entre um grupo e o outro, porque ela mantém mesmo os pacientes que não fizeram todo o protocolo de tratamento naquele grupo para o qual eles foram randomizados. Por isso que a análise por intenção de tratar no estudo de não inferioridade, ela vai também aproximar o intervalo de confiança do controle ativo e do novo grupo, do grupo que está testando a nova droga, a nova intervenção. Por isso, ela pode levar a mais erro tipo 1, que é o que? Você rejeitar a hipótese nula quando na verdade ela é verdadeira. Por quê? Justamente porque ela é mais conservadora. Já a análise por protocolo tende a extrapolar a diferença entre os tratamentos, ou seja, a diferença tende a parecer maior do que ela é de fato. Nesse caso, dos estudos de não inferioridade, a análise por protocolo, como ela extrapola a diferença entre os tratamentos, ela é mais conservadora. Enquanto a análise por intenção de tratar pode gerar mais erro tipo 1. Só que é importante que você não ignore uma e nem a outra. O importante no estudo de não inferioridade é que você faça as duas análises e que elas concordem entre si. Bem como no estudo de superioridade, você deseja que essas análises também concordem entre si para evitar aquela questão do discurso ser dissonante em relação ao que você tem ali no paper. Só que no estudo de não inferioridade é ainda mais importante que elas concordem, mas nesse caso, a estimativa mais conservadora é a análise por protocolo. Em relação a perdas de segmentos, tem que seguir mais ou menos a mesma lógica. Você vai fazer uma análise com as perdas de segmento desconsideradas e vai fazer uma análise com imputação de dados para as perdas de segmento. O ideal é que essas análises concordem, beleza? Se for discordante, uma análise da outra no estudo de não inferioridade, você infelizmente vai perder ali o seu nível de certeza sobre aquela evidência. Mas são vieses que você tem que controlar antes, Você tem que controlar isso quando você está fazendo o protocolo do estudo. Você não tem que controlar isso depois que o estudo já está pronto, E aí você tem que ficar lidando com os pepinos lá. Show de bola? Por último, antes de partir para as possíveis conclusões de um estudo de não inferioridade, bora falar sobre um outro fenômeno que é muito importante e que é pouco falado em relação a estudos de não inferioridade, só que assim, é indispensável que você conheça, que é o biocreep. O que é o biocreep? É um nome bonito para te lembrar que o resultado de um estudo de não inferioridade não é uma evidência direta. Na verdade, é uma evidência indireta, porque você não está comparando um novo tratamento contra placebo, você está comparando ele contra outro tratamento ativo. Então, o seu estudo de não inferioridade não te permite que você estime a eficácia do novo tratamento em relação ao placebo.
só permite que você compare os dois tratamentos. E da mesma forma, se ele não permite que você estime a eficácia contra placebo, você não pode fazer um novo estudo de não inferioridade com uma droga que surgiu de um estudo de não inferioridade como controle ativo. Por quê? Porque você não sabe se aquele limite inferior, você não sabe o quanto que ele é distante do placebo para conseguir fazer uma estimativa boa, uma estimativa real de uma margem de não inferioridade. Beleza? E aí é muito necessário que para qualquer estudo de não inferioridade que você for fazer, você tenha muita clareza sobre a eficácia do controle ativo, ou seja, que você saiba exatamente onde você está. E não basta que você tenha um ensaio clínico placebo controlado com um controle ativo. Também é importante que você siga as premissas de sensibilidade e de constância quando estiver em um estudo de não inferioridade. O ensaio clínico de não inferioridade ele pode concluir diversas coisas. Ele pode concluir superioridade, ele pode concluir não inferioridade, que é a finalidade desse ensaio clínico, e ele pode concluir também inferioridade, bem como ele pode não concluir nada, certo? Então bora lá. Veja só, aqui nessa situação o tratamento testado é pior se ele estiver para a esquerda, o intervalo de confiança é a eficácia do tratamento, ele é melhor se estiver para a direita, e a margem de não inferioridade está aqui. No caso eu nem coloquei a eficácia do controle ativo não, mas estaria aqui mais ou menos a eficácia do controle ativo. A sua hipótese nula é de que essa eficácia do tratamento que você está testando é igual ou menor do que a margem de não inferioridade, e a sua hipótese alternativa é de que a eficácia do tratamento testado é maior do que a margem de não inferioridade. Ou seja, o seu limite inferior da eficácia do novo tratamento é superior à margem de não inferioridade. Então a diferença entre o controle ativo e o novo tratamento é menor do que a diferença máxima aceitável. Bora lá. Nesse intervalo de confiança aqui, o que você conclui? Você conclui que esse medicamento é não inferior ao controle ativo. Por quê? Porque ele está à direita da margem de não inferioridade e você não conclui mais nada além disso. Por quê? Porque o intervalo de confiança do novo tratamento está passando pela eficácia do controle ativo. Bora ver outra situação. Veja só, agora a gente arrastou um pouquinho para a esquerda e o intervalo de confiança está passando tanto pela margem de não inferioridade quanto pela eficácia do controle ativo. Nessa situação, você não conclui não inferioridade e você também não conclui inferioridade, porque o intervalo de confiança está passando aqui pelo controle ativo, e nem conclui superioridade. Esse ensaio clínico, com esse resultado aqui, ele é completamente inconclusivo. Por quê? Porque você não sabe se ele é inferior, você não sabe se ele é superior, você não sabe se ele é não inferior, você não sabe nada em relação a esse tratamento. Você sabe que ele deve estar por aqui assim, mas não te dá muito dado em relação ao que você queria. Agora bora arrastar ele um pouquinho para a esquerda. Veja só, nessa situação você tem um intervalo de confiança que passa pela margem de não inferioridade, então você não pode dizer que ele é não inferior, só que esse intervalo de confiança está completamente à esquerda da eficácia do controle ativo. Lembrando que para o lado esquerdo, aqui no caso desse gráfico, o tratamento testado é pior do que o controle ativo. Então, nesse caso, você não afirma não inferioridade e você afirma inferioridade. Por quê? Porque ele é pior. O intervalo de confiança está completamente à esquerda da eficácia do controle ativo. Bora mudar esse intervalo de confiança um pouco e reanalisar algumas situações. Nessa situação, a gente vai ter novamente um novo tratamento, que não é não inferior, porque o intervalo de confiança está passando pela margem de não inferioridade, e que novamente é inferior ao controle ativo. Por quê? Porque ele está completamente à esquerda do controle ativo. Agora, arrastando um pouco para a direita, veja só, essa situação aqui é a situação que o estudo de não inferioridade foi feita para responder. Porque, veja, ele é não inferior, porque ele está acima da margem de não inferioridade. O tratamento que você está testando é superior à margem de não inferioridade, só que ao mesmo tempo esse tratamento é inferior ao controle ativo. Então, não inferioridade e inferioridade não são antônimos, não são coisas que se excluem. Na verdade, você pode ter um tratamento que ao mesmo tempo é não inferior e inferior ao controle ativo. Uma loucura completa, mas é possível. Por que ele é não inferior? Porque ele está completamente à direita da margem de não inferioridade. Por que ele é inferior? Porque ele está completamente à esquerda da eficácia do controle ativo. Ah, e se ele estivesse à esquerda da margem de não inferioridade? Você diria que ele é inferior e não inferior. Beleza? Uma completa loucura.
Mas fazer o que, né? É o que temos, é assim que foi desenhado e é assim que é interpretado. Bora partir para mais uma interpretação. Agora ele foi um pouco para a direita. Veja que ele continua não inferior, porque ele está completamente à direita da margem de não inferioridade, só que nesse caso você não pode dizer nada comparando ele com o controle ativo, só com a margem de não inferioridade. Por quê? Porque o intervalo de confiança do novo tratamento passa pela eficácia do controle ativo. Então você não rejeita hipótese nenhuma em relação à eficácia do controle ativo. Bora arrastar um pouco mais para a direita? Agora você comparou o novo tratamento com o controle ativo e viu que o novo tratamento tem uma eficácia superior ao controle ativo. Então, ao mesmo tempo, ele é não inferior e superior ao controle ativo. Nessa situação, tendo atendido todas aquelas premissas de sensibilidade, constância, tendo feito uma boa análise e um estudo com baixo risco de viés, é possível que você afirme superioridade do novo tratamento em relação ao controle ativo em um estudo de não inferioridade. Mas atenção, você não pode afirmar não inferioridade em um estudo de superioridade que não tenha sido desenhado para afirmar não inferioridade. E daí surge um ponto de atenção muito importante, que é o último slide dessa aula e que é uma coisa que você realmente precisa saber, que você não pode interpretar um estudo de não inferioridade sem conhecer bem esse ponto de atenção. É que um valor P maior do que 0,05 em um estudo de superioridade não quer dizer que o tratamento é não inferior e também não quer dizer que o tratamento é equivalente. Por quê? Porque em um estudo de não inferioridade ou em estudo de equivalência, você vai precisar de um tamanho amostral muito maior para encontrar qualquer diferença e para encontrar ali aquela diferença em relação tanto às margens de equivalência quanto em relação à margem de não inferioridade. Um resultado com valor P maior do que 0,05 em um estudo de superioridade simplesmente não permite que você rejeite a hipótese nula naquele estudo de superioridade em particular, mas não quer dizer que os tratamentos são similares de forma alguma. Entendido? Então esse é o final da nossa aula. Se você tiver tido alguma dúvida, coloque aqui no comentário. Imagino que tenha ficado com algumas dúvidas, porque não inferioridade realmente não é feito para ser entendido de primeira. Você tem que ver uma vez, dormir, depois ver outra vez, pensar um pouco sobre aquilo para conseguir entender de fato, porque não é intuitivo, a começar pelo nome de não inferioridade. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode ficar bem à vontade que eu vou responder, pode reassistir a aula também, pode me chamar no Telegram, no WhatsApp, que vai ser um prazer. Estudos de não inferioridade não são fáceis, mas é justamente esse desafio que faz com que a gente goste mais ainda de MBE, goste mais ainda de pesquisa científica e se sinta instigado a entender melhor esse conteúdo. Não deixe de avaliar a aula, marcar como concluído. Eu te espero no nosso próximo encontro. Valeu!